Olá meus heróis, tudo bem? Espero que sim. Aqui quem fala é o professor Fábio Fabuloso. Estamos mais nesse vídeo falando a respeito do momento. Só que dessa vez vou explicar a relação impulso-momento. Então vamos lá. O impulso altera o momento da mesma forma que a força altera a velocidade. A relação do impulso com a variação do momento vem lá da segunda lei de Newton. Força é igual a massa vezes aceleração. Para você lembrar da segunda lei de Newton, basta você lembrar da frase Fábio, meu amigo, onde F é a força, M é a massa e a aceleração. Bom, como o impulso é igual à variação de momento e o impulso é a força vezes o tempo de aplicação dessa força, então fica Ft igual à variação de momento. A relação impulso-momento nos ajuda a analisar muitos exemplos nos quais as forças atuam e o movimento sofre alterações. Algumas vezes o impulso pode ser considerado como a causa da variação de momento. Outras vezes, uma variação no momento pode ser considerado a causa do impulso. Não importa de que maneira você pense a respeito. O que importa é que o impulso está sempre vinculado à variação de momento. Consideraremos agora alguns exemplos comuns em que o impulso está relacionado. Número 1, um aumento do momento. Número 2, uma diminuição do momento no longo período de tempo. Número 3, uma diminuição do momento no curto período de tempo. Primeiro caso, aumentando o momento. Se você deseja aumentar o momento de alguma coisa ao máximo que puder, você não apenas exerce a maior força do que é capaz, mas também estende o tempo de atuação que atua sobre ela o máximo que puder. A mulher pede ajuda pro cara empurrar o carro. Olha lá. Será que o senhor podia dar uma empurradinha pra mim? A gente vai até a ladeira, eu acho que ele vai pegar. Será que pega mesmo? Acho que pega. Olha lá, olha lá, olha lá. Vai lá, tio. Vai lá. Ajuda ele a empurrar. Tira a tarja. Olha lá. Vai, Empurra. Bandinho. Empurra. Força. Olha aí, olha o mecânico. É por isso que acontece quando um carro está com defeito e aí você precisa empurrar. O que acontece? É diferente você empurrar o carro de modo bem curto e empurrar ele de modo mais prolongado. O que acontece? Aumenta o momento dele. Isso acontece naqueles canhões de cano longo. Porque a força gerada pela explosão da pólvora atua no cano longo do canhão por um tempo mais prolongado. Isso aumenta o impulso e produz um grande momento. Caso 2, diminuindo o momento num longo intervalo de tempo. Agora imagina você dentro de um carro sem controle e tiver que escolher entre bater em um muro de concreto ou bater em um monte de feno. Ah, meu amigo, você não precisa saber muita física para tomar a melhor decisão, não é verdade? Mas saber alguma física já ajuda a entender por que é melhor bater em algo macio do que bater em algo completamente duro. This is it. Oh my God! The focus is obliterated on impact. Only the rear end escapes total destruction. And the passengers don't ask. Nails. The car decelerates from 120 miles an hour to 0 in 68 milliseconds, with its occupants experiencing peaks of 400 G. The front end hits the wall with such force that the back end rises up 90 degrees and the car is slam-dunked down onto its nose. It is an extreme scenario, but modern family hatchbacks can reach the speeds we saw today. Maybe it'll make you think twice the next time you want to put your foot down. Bom, conforme a gente viu em vídeos anteriores, o que acontece? O impacto é a força vezes o tempo. Quando você bate num muro de concreto, o tempo de impacto é muito curto. Se o tempo de impacto é muito curto, então a força se torna muito grande.
Mas quando você prolonga esse tempo, aí a força começa a diminuir. Quando você bate num monte de feno, então você prolonga esse tempo e a força se torna menor. Bom, se você conseguir um jeito de aumentar em 100 vezes o tempo se você conseguir prolongar em 100 vezes o tempo de atuação, então você consegue diminuir em 100 vezes a força atuando nela. Um outro caso que a gente pode citar é quando a pessoa salta de uma altura. O que acontece? Ela não pula exatamente rija, ela pula dobrando os joelhos. Por que então dobrar os joelhos? É justamente para diminuir o tempo de ação. Você diminui o tempo de ação, então você diminui a força. Para você ter uma ideia, o dobrar dos joelhos diminui a força experimentada pelos ossos de 10 a 20 vezes. Um outro caso também é o bungee jump. O que acontece? Bom, a pessoa salta. Corda é esticada cerca de 2 vezes o tamanho dela, e aí você está fazendo o que? Está prolongando o tempo de queda, está prolongando então esse tempo. O que acontece? Aí a força diminui. O terceiro caso é diminuindo o momento num curto intervalo de tempo. A ideia de um curto tempo de contato é o que explica como um especialista em karatê consegue quebrar uma pilha de tijolos com a mão desprotegida. Então ele levanta a mão e investe velozmente na pilha de tijolos. Ele vai com um momento extremamente grande. Este momento é rapidamente reduzido quando ele exerce um impulso nos tijolos. O impulso é a força da mão dele multiplicado pelo tempo durante o qual sua mão faz com os tijolos. Por causa da execução rápida, ele torna muito breve o tempo de contato e, consequentemente, é enorme a força do impacto. E então ele consegue quebrar aquela pilha de tijolos. Então, meus heróis, estamos finalizando mais um vídeo. Espero que gostem. Não esqueça de dar o seu curtir, não esqueça também de se inscrever em nosso canal e assim ir acompanhando esses vídeos aí que a gente vai colocando ao longo dessa semana, tá ok? Um abraço!